Oi, gente. Ando meio sumida aqui do canal, né? E apareço aqui do nada pra contar o meu relato de parto, né? O relato da Alana que nasceu de 3,4 kg, lindinha, cheia de saúde pra glória do Senhor. Mas eu estou bem ativa lá no Instagram e foi pelo Instagram lá que eu falei que eu iria fazer o relato de parto pra postar aqui no canal do YouTube. Então, se você não me segue lá no Instagram, me siga lá, que lá a gente interage um pouco mais, conversa um pouco mais. Eu sou um pouco mais ativa lá do que aqui, mas lá fica ruim colocar um vídeo tão longo, né? Então, eu preferi, né, avisar que eu ia fazer lá o relato de parto e ia colocar aqui no canal do YouTube. Então, se você tá chegando aqui agora, meu nome é Sara. E hoje eu quero contar para vocês um pouco do meu relato de parto. Serão dois vídeos, esse é a parte 1 do vídeo, onde eu vou relatar apenas como foi o parto. Mas eu vou fazer o vídeo 2, que é para relatar a diferença do parto da minha primeira filha, que foi um parto natural, para o da Alana, que foi um parto de indução. No da Lana, o parto foi induzido devido a uma pressão alta que eu tive. Então, eu vi bastante diferença nesses dois partos, mas vai ser um papo para um próximo vídeo. Então, para começar relatando o meu parto, eu preciso já começar dizendo que eu achei que a Lana ia vir um pouquinho antes, né? Eu achei que a Lana ia vir de 38 semanas e ela não veio. Então, isso já me deixou um pouco mais tranquila e relaxada, porque como a Vitória nasceu de 41 mais 4, e eles deixaram prolongar esse tempo, eu achei que o da Lana eles também iam deixar chegar ali perto de 42 semanas, para que a gente pudesse ver se ela vinha de parto natural, que era o que eu queria, né? O da Vitória eu orei muito por isso e o Senhor me concedeu de eu sentir as dores do parto em casa e poder chegar no hospital já com as dores, já com trabalho de parto ativo. No da Vitória eu consegui, orei muito por isso e o Senhor me concedeu. E foi muito, muito legal. E dessa vez não. Dessa vez o que aconteceu foi que eu estava bem tranquila, passou das 38 semanas, eu tive algumas contrações ali, contrações fortes com 38 para 39 semanas, mas não se prolongaram, não ficaram mais ativas e acabou que as dores sumiram. Então a Alana ficou quietinha ali, bem tranquilinha, e eu também pensei, falei, a Alana vai ser igual a Vitória, acho que nasce de 41 mais 4. Então, na semana que eu fiz 39 semanas, eu fui, né, na consulta de rotina, que aí a partir de 38 semanas você começa a fazer semanalmente, toda semana. E aqui onde eu moro, a gente vai toda semana, e depois de 39 com 40 semanas, você começa a ir direto na maternidade, onde você já vai ganhar o bebê. Com 39 semanas, eu fui na consulta de rotina, no postinho mesmo, no SUS, e lá eles mediram minha pressão, fizeram todos os exames e eu estava apta a prolongar a gestação. Minha pressão estava ótima, tudo estava ótimo, eu estava bem, sem dores, sem nada. E a médica falou: "Olha, tá tudo bem com você. Então você faz quinta-feira, né? Toda quinta-feira eu completava a semana. Ela falou: "Então, quinta-feira, quando você completar 40 semanas, você vai na maternidade São José e aí você começa a fazer acompanhamento lá para você de 2 em 2 dias para você ver como que tá a situação e ver se vai precisar de indução ou não". E eu passei aquela semana bem, né, tudo tranquilo. Assim que eu completei 40 semanas, que foi na quinta-feira, eu decidi, né, eu decidi não, já era algo certo de que eu iria ir na maternidade. E quando você tá de 40 semanas, é só chegar lá e eles já te atendem. Mas a princípio era apenas um cuidado, era apenas para eu ir para fazer o cardiotoco, para medir pressão, para ver como que estava o bebê, fazer toque. Então eu cheguei lá na primeira consulta de 40 semanas, que aí iria começar você se consultar de 2 em 2 dias. Então ali era para eu chegar, me consultar, e de 2 em 2 dias eu voltava na maternidade para, né, prestar esses cuidados.
E a minha mãe foi comigo. Aí no carro, a minha mãe falava assim: Eu acho que você fica hoje no hospital. Falei: Não, mãe, capaz, eu não vou ficar no hospital hoje. E aí ela falou assim: Sara, será que você não vai ficar? Eu falei: Não, claro que não. Nesse dia eu levantei cedo, meu marido foi trabalhar, a minha mãe foi me levar para o hospital, levei a Vitória junto comigo. A Vitória não estava bem, na noite anterior ela tinha passado muito mal, ela teve febre, ela ficou doente bem naquela noite, ela foi dormir bem e como vocês sabem, criança sempre fica ruim de madrugada. De madrugada, a Vitória começou a ficar muito doente. E eu falei, mãe, vamos pra maternidade, que o meu é rapidinho, porque eu já passo na frente, faço os exames que tenho que fazer, a gente sai de lá e leva a Vitória no UPA. Então, esses eram os meus planos, porque eu tinha certeza que eu não ia ficar, porque eu tava super bem. E aí a minha mãe falou assim: tá bom, então vamos. Aí eu cheguei na maternidade. Eu cheguei na maternidade e quando eu cheguei lá, entrei rapidinho e aí com a Vitória. Não levei mala, não levei nada. Tipo assim, totalmente despreparada, porque eu acreditava que eu não ia ficar. Aí quando eu cheguei lá na maternidade, que eu fui me consultar, eles me passaram pela triagem. A triagem mediu minha pressão, não me falou nada, fez tudo ali certinho e me mandaram pro cardiotoco. Aí eu fiz o cardiotoco e cheguei na sala para me consultar. Aí de imediato a médica ali que estava me atendendo, que não era médica, eu acredito que era. Ai, gente, como que fala essas pessoas que fica ali te atendendo, que tá quase chegando a ser médica. Mas enfim, ela me atendeu e falou assim: Olha, você quer induzir hoje? Aí eu falei assim: Não, eu não pretendo induzir, eu queria tentar o parto natural. Aí ela falou assim: Ah, que você já tá de 40 semanas, se você quiser induzir. Eu falei assim: Não, eu não quero. E aí eu peguei e falei pra ela: falei, Olha, minha filha nasceu de 41 mais 4 e vocês esperaram da outra vez. Então eu esperava que fosse esperar também desta vez. Eu falei assim, eu queria tentar o parto natural. E aí ela pegou e falou assim: Ah, eu vou chamar a médica pra você. Por isso que eu disse que ela não é médica, porque ela falou que ia chamar a médica pra mim. Quando a médica chegou, ela falou assim: Não, tudo bem, dá pra esperar, pode liberar ela, mas aí você tem que vir daqui 2 dias, tá, mãe? De 2 em 2 dias a gente vai te acompanhar de perto. Eu falei: Ah, não, tá bom, tudo bem, eu sei. Aí ela falou assim: Eu só vou dar uma checada aqui nos seus exames, ver se tiver tudo certinho, você tá liberada. Aí você volta daqui 2 dias pra gente continuar vendo se tá tudo bem. E quem sabe dentro desses 2 dias ela já vem. Falei, tá bom. Ela falou assim: vamos fazer um toque? Eu falei, vamos. Ela fez um toque, eu tava com 2 centímetros. Ela falou assim: Ó, você tá com 2 centímetros. Talvez pode até ser que você vá pra casa após esse toque e já evolua, porque o colo do útero tá bem fininho, tá bem baixo, tá bem propício a você entrar em trabalho de parto. Eu falei, ah, tudo bem, ok. E aí a médica tava prestes a me liberar. Quando ela foi, né, ver ali os exames, ela falou assim: Nossa, não tem como eu te liberar. Eu falei, como assim não? Ela falou assim: Você tá hipertensa. Aí eu falei assim: Hipertensa? Ela falou assim: É, você tá com a pressão alta. Eu falei: Como assim eu tô com a pressão alta? Eu tô super bem. Eu fui semana passada no postinho e minha pressão tava ótima, excelente. Ela falou assim: Não, mas a sua pressão tá bem alta. E aí eu falei assim: Não, isso não é possível. Ela falou assim: É, às vezes, nem sempre quando a gente parece tá bem, é porque a gente tá bem. Aí eu falei assim, tá, mas e aí, o que que vai acontecer agora? Ela falou assim, agora você vai ficar e a gente vai induzir o parto. Aí eu falei, não, eu não posso ficar. E aí eu comecei a chorar dentro da sala, porque a minha filha tava doente lá fora. Gente, é muito difícil você ir ganhar um filho e deixar o outro filho. Já é difícil. Eu acredito que em qualquer circunstância e para qualquer mãe isso já é difícil. Mas mais difícil ainda é você deixar a tua filha doente, né, lá fora, tossindo, com febre, pra ficar, pra ganhar. E aí eu falei assim, não, aí eu peguei e expliquei a situação pra ela. Eu falei, olha, eu vim pra cá achando que eu não ia ficar. Eu não trouxe mala, eu não trouxe nada, meu marido tá no serviço. Eu acabei me avaliando pela minha primeira gestação, que eu consegui chegar até 41 mais 4, então eu achei que eu tinha mais uns dias aí pela frente. Eu falei assim, a minha filha tá lá fora, ela tá com febre,
e ela não tá bem, ela passou mal à noite e eu ia sair daqui e já ia levar ela pro UPA, porque eu tinha certeza de que eu não ia ficar. Então, não tem como eu ficar. Eu falei assim, eu preciso levar minha filha no médico pra poder deixar ela com a minha mãe já medicada. Aí ela falou assim: "Olha, se a gente consultar ela aqui, você fica tranquila?" Aí eu falei: "Sim, fico". Ela falou assim: "Aqui a gente tem pediatra, a gente pode consultar ela, a gente passa o medicamento pra ela, você entrega ela pra sua mãe e você fica. Mas eu não posso te liberar pra sair do hospital hipertensa. Senão, se você não é obrigada a ficar, mas se você decidir não ficar, você precisa assinar um termo de responsabilidade". E aí começa aquela pressão psicológica, né, gente? E aí começa aquela pressão psicológica, né? A gente fica tipo, meu Deus, e agora? Nossa, como assim assinar um termo de responsabilidade de que eu estou negligenciando? Você se sente assim, negligenciando o bebê que tá na barriga. Mas aí você fica e se sente também negligenciando o que tá lá fora, que tá doente, tá precisando do colo da mãe. Aí ela falou assim: se a gente atender ela aqui com o pediatra e mandar ela medicadinha já com a sua mãe, você vai ficar? Você vai ficar bem? Aí eu falei: vou. Então ali eu já liguei pro meu marido, liguei pro meu esposo, falei assim: amor, você não vai acreditar, eu vou ficar no hospital, porque ele também estava muito tranquilo, porque eu falei pra ele: ah, tem mais uns 4 ou 5 dias aí pra Alana nascer ainda, porque se for se avaliar pelo da Vitória, vai ser nascer de 41 mais 4, então a gente tem mais uns dias. Então ele tava tranquilo também. Liguei pra ele e falei assim: amor, vão me internar, vão induzir o parto, não querem me liberar de jeito nenhum aqui do hospital. Estão dizendo que a minha pressão tá alta e o bebê corre risco, então não tem o que fazer, eu vou ter que ficar. E aí ele pegou e já saiu do trabalho. E nisso que eles iam consultar a Vitória, e tipo, Deus é tão bom, ele faz as coisas tão perfeitas, que eles pegaram, fizeram uma ficha para a Vitória, eu entrei com a Vitória. Aí demorou um tempo para chamar a Vitória. E nesse período que eles consultaram a Vitória, já deram medicamento para ela lá no hospital. Quando eu saí com a Vitória da consulta dela, que eu fui entregar ela para minha mãe, lá fora no hospital, o carro do meu marido passa, o carro dele passa assim na frente. E eu falei: mãe, olha ali, o Rodrigo chegou. Aí ela falou assim: meu Deus, deu tempo certinho. E, gente, deu tempo dele sair do trabalho, vir aqui em casa, pegar as malas, pegar o que precisava, pegar o carro, porque ele vai trabalhar de moto, e ir pro hospital. E aí eu tava entregando a minha mãe ainda pra Vitória. Então eu não tinha entrado nem na sala de parto ainda, nem tinha feito a minha ficha de internação. E aí o carro dele passa assim, eu falei: meu Deus, Deus é muito bom, porque eu falava assim: Deus, eu não quero parir sem o meu marido, eu não quero parir sem o meu marido, tipo, não dá, não dá. E aí, porque o marido estando junto dá bastante força pra gente nesse momento. E a experiência que a gente teve como casal no parto da Vitória foi muito edificante pra gente como casal, seria essa palavra, foi muito edificante. Então eu não queria perder isso no parto da Lana também, queria ele ali comigo e eu pedia muito isso pra Deus e Deus me concedeu. Deu tempo dele chegar. E aí ele passou com o carro, eu entreguei ela para minha mãe, né, dei as receitas, o medicamento, e a Vitória ela fica muito bem com a minha mãe, assim, falei: "Vai, filha, você vai com a vovó e tal", expliquei para ela, e ela foi, sem chorar, sem nada, porque eu acho que se ela chorasse naquele momento, eu não sei se eu ia conseguir ficar. Porque foi muito difícil pra mim ficar ali deixando ela aí estando doentinha, sabe? E não é algo que a gente tava esperando, nem ela, nem eu, nem ninguém, tipo, até minha mãe. A minha mãe, acho que coisa de mãe, ela tava pressentindo já que eu ia ficar, mas eu nem um pouquinho. E aí o Rodrigo chegou, a gente fez a ficha de internação, entramos na sala de parto. Entrei na sala de parto, eu cheguei no hospital 8 horas. Todo esse decorrer foi até 11 horas. Entrei na sala de parto 11h15, aí já vestida a roupa, tudo. E aí elas falaram assim: começa todo o processo de novo, né? Faz exame, faz isso, faz aquilo. Aí faz um monte de pergunta pra mim. E elas falaram assim: antes de entrar com o medicamento, vamos fazer um toque? Falei: vamos. Aí eles fizeram um toque e eu tava com 4 centímetros de dilatação. E eu falei assim: meu Deus, olha, já tá evoluindo. Se eu tivesse ido pra casa, acho que até de noite ou de madrugada tinha entrado em trabalho de parto ativo. Acho que ia dar uma ajuda pra poder entrar em trabalho natural.
mas não foi possível, né? Eu tive que ficar. E aí eu falei assim pra ela, nossa, tá evoluindo, então será que eu consigo ficar sem o medicamento e tentar ver se evolui assim? Ela falou assim, olha, você tá evoluindo, tá, né, dilatando, mas você não tá tendo dor nenhuma. Você tá com contração? Eu falei, não, só tô com um pouquinho de cólica menstrual, assim, depois do toque. Ela falou assim, então, é o início das cólicas, é o início do trabalho de parto. Então, se a gente não colocar o medicamento pra você, a gente não sabe se isso vai se prolongar daqui ou se vai demorar. Pode ser hoje, ou pode ser daqui a pouco, ou pode ser de noite, pode ser daqui 2 dias. Não tem como a gente prever, então a gente precisa entrar com o medicamento. Aí eu falei assim, tá bom, então, né? Aí eu falei assim, e eu me enrolando, gente, me enrolando pra entrar com o medicamento. Eu falei assim, eu posso almoçar antes de você entrar com o medicamento? Aí ela falou assim, pode. Então ali eu almocei e fiquei esperando ali, né, pra ver, vai que inicia o trabalho de parto. E aí ela almocei, e aí ela veio e falou assim, olha, a gente vai precisar entrar então com o medicamento agora, quer fazer um toque antes? Falei, pode ser, né? Vai que evoluiu e aí vai que a mulher, né, fala que dá pra esperar mais um pouco. Cheguei em 5 de dilatação. Aí o meu exame, aquele exame do cotonete tinha dado positivo. Então ela entrou com o antibiótico, tomei o antibiótico e aí logo em seguida, assim, o antibiótico é muito rápido. Eles colocam na velocidade máxima, acho que menos de 20, 30 minutos eu já tinha tomado o antibiótico todo. E eu tomei o antibiótico enquanto eu almoçava, então depois do almoço eu já tava podendo entrar com a ocitocina. E aí ela entrou com a ocitocina. Ela falou assim: olha, como você já tá com 5 de dilatação, a gente vai entrar com gotinhas muito pequenas. Aí eu falei, tá bom. Aí ela colocou, tava dando a cada mais ou menos 1 hora eu tomava 1% do medicamento, mais ou menos isso. Era bem lento o processo, bem lento, assim, eles colocaram bem pouquinho. E eu, né, eu fiz indução com citocina na veia, direto na veia ali, o medicamento pingandinho. E começou. As primeiras vezes que o medicamento começou a cair, que aí eu falei assim pro Rodrigo, nossa, eu não tô sentindo nada. Nossa, achei que ia vir o medicamento, já ia vir aquelas cólicas fortes. Aí ele falou, amor, agora, já faz quase 1 hora que você colocou o medicamento, agora que tá dizendo ali no painel que você tomou 1% do remédio. 1%. Tá bem devagar. Aí eu falei assim, nossa, então, né, acho que vai dar boa. Aí foi. Quando eu acho que eu estava com 10% do medicamento, as dores começou a aumentar. Oi, filha, vem aqui. O papai tá lá na sala. Quer ir lá com o papai? Vai lá, abre a porta. Abre a porta e fecha a porta pra mamãe. Fui lá atender a Vitória, levar ela pro pai dela. E continuando, né? Aí quando tava com 10% do medicamento, mais ou menos, eu comecei a sentir as contrações. E, gente, quero dar uma dica. Você que tá gravidinha, você que vai ter parto normal, tenha uma bolsa térmica dessa. Gente, essa bolsa térmica me acompanhou até o expulsivo. Até o expulsivo da Lana, eu tava usando isso aqui. No parto da Vitória, o meu marido ficava esfregando a mão nas minhas costas, assim, pra esquentar essa parte das costas, porque isso aliviava as contrações e a dor, né, diminuía. E dessa vez, eu enchi a bolsa de água. Eu já tinha a bolsa térmica, mas eu não tinha pensado em usar. E aí eu emprestei para minha cunhada a bolsa térmica e ela usou. E foi maravilhoso. Aí emprestou para minha sobrinha, que também foi maravilhoso, que elas ficaram grávidas antes de mim, ganharam antes de mim. E aí elas me deram a dica de usar durante o parto. Porque eu emprestei para ela, porque eu falei para ela que era bom, né, quando tava com dor, assim, nas costas, mas eu não pensei que seria tão bom nas contrações. E aí eu levei esse aqui pro hospital e as enfermeiras muito carinhosas ferviam água para mim na chaleira elétrica e elas colocavam aqui dentro. Elas encheram esse aqui para mim lá no hospital umas 3 vezes. Foram 7 horas de trabalho de parto, elas encheram 3 vezes esse aqui para mim. Então, eu indico muito. Aí você enche, deixa quente, enrola num pano assim, coloca nas costas. E aí você deixa assim, isso alivia muito um pouco das contrações. Então, quando eu comecei a entrar
né, com as contrações, assim, que não eram tão fortes, mas ali tava fortinha, eu coloquei essa bolsa nas costas e sentada na cadeira assim. E eu fiquei bem de boa, sentada ali na cadeira, com essa bolsa quente nas costas, e isso me ajudava a suportar as contrações. Começou a vir umas contrações bem forte, e aí eu comecei a dar uma gemidinha, e aí foi. E ali eu já tava só na cadeira, sentada, esperando, meio de boa. E uma parte, assim, muito top do parto, que eu acho que é o que me emocionou bastante, é que como eu ganhei no SUS, lá são box que várias mulheres estão ganhando junto ao mesmo tempo. E quando eu cheguei lá, já tinha umas mulheres em trabalho de parto e tinha uma que estava sofrendo muito. E, gente, eu orava por aquela menina, eu orava por ela parecia ser bem novinha. Eu falava: "Senhor, não deixa ela ir pra cesárea", ela estava bem mal. No final ela já estava pedindo cesárea, ela dizia que não estava aguentando mais, eu comecei a orar por ela, pedia para Deus que o Senhor desse força, que o Senhor sustentasse ela. E, gente, na hora que o filho dela nasceu, eu chorei muito. E eu estava sentada na cadeira com contração, e eu chorava e eu dava risada. E aí o Rodrigo falava assim: "Você tá chorando por causa dela ou você tá chorando por causa da sua dor?" Eu falei: "Eu tô chorando de emoção porque ela conseguiu, eu tô chorando porque eu tô com dor, eu tô chorando porque eu tô feliz, eu tô chorando porque, meu Deus, eu não sei explicar, eu só sei que eu tô chorando." E aí eu chorava e eu falava assim: "Deus, obrigada." E teve uma hora que ela gritava assim: "Ai, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir." Eu começava a gritar do meu box: "Você vai conseguir, é quando você fala que não vai conseguir que ele tá chegando. Faz força, seu filho tá chegando, mais uma." E as médicas também: "Olha, tá vendo? A moça tá ali falando, ó, que agora vai. Se você não tá suportando é porque tá chegando a hora." E aí ela conseguiu, quando o bebezinho dela chorou, eu chorei junto com ele. E aí também teve outra mulher que ganhou antes de mim, que eu estava orando por ela, intercedendo por ela, então foi um momento, assim, que eu me permiti orar por outras mulheres que estavam em trabalho de parto, foi muito gostoso, sabe. Porque naquele momento eu estava ali com as minhas dores, mas eu não estava pensando só em mim, eu estava pensando nas outras mulheres. E enquanto eu estava lá, eu falava assim para Deus: "Senhor, enquanto eu estiver aqui no dia de hoje, não deixa que nenhuma mulher venha, passe por essa dor e vá para uma cesárea." Gente, não que a cesárea seja ruim, mas eu lembro que no parto da Vitória, quando eu cheguei no quarto, tinha uma mulher que ela estava chorando muito e ela disse que passou por toda a dor do trabalho de parto. Ela ficou 12 horas em trabalho de parto e ela teve que ir para uma cesárea de emergência e o filho dela foi para UTI. Então, quando isso acontece, tem um risco para a mãe, tem um risco para o bebê. Imagine você passar por toda a dor do trabalho de parto e depois você ter que ir para cesárea. Algo que você já poderia ter ido no começo, então, né? Então, quando a gente está naquele ambiente, naqueles box, todas as mulheres gritando de dor e clamando para que aquela dor traga o filho delas, né, para os braços dela. Ali eu falei assim: "Senhor, eu tô com a minha dor, eu tô com dor, mas eu quero interceder por essas mulheres." E eu orava e eu falava assim: "Senhor, não deixa que nenhuma vá para cesárea, sustenta todas elas." E acho que teve 3 bebês que nasceu que eu consegui ver, não ver nascer, mas que eu consegui ouvir, porque teve uma hora que eu estava assim, imersa na minha dor, que eu já não estava mais vendo nada do que estava se passando à minha volta. Enquanto eu estava consciente, estava conseguindo ver o que estava se passando ali na minha volta, eu lembro que 3 bebês nasceram e eu chorei muito. Chorei de alegria, porque você vê ali, sabe, a dedicação da mulher, a força que o Senhor concede para a mulher, a força que o Senhor dá, que o Espírito Santo sustenta. Porque, gente, é só Deus naquela hora, é Deus que dá força, é Deus que provê essa força, é Deus que provê essa coragem que você tem ali de ficar permanecendo, sentindo aquelas dores e para trazer o seu filho ao mundo. E ali eu orava por aquelas mulheres para que elas conseguissem. E, né, voltando para o meu relato de parto, as dores começou a apertar
E aí a médica veio pra fazer toque. Aí ela falou assim: "Vamos fazer um toque?" Eu falei: "Vamos". Nisso que ela veio fazer o primeiro toque, eu já tinha tomado ali uns 30% do medicamento. Eles não estavam fazendo muito toque em mim, elas vinham bem esporadicamente. E aí ela falou assim: "Olha, você já tá com 7 de dilatação". Eu cheguei a 7 de dilatação, fazia umas 3 horas já que eu estava tomando o remédio. Eu cheguei a 7 de dilatação só sentada na cadeira, usando a bolsa térmica. Eu estava com 5, então eu só dilatei 2, né? Desde que o medicamento entrou. Eu falei, nossa, 3 horas aqui já e eu só dilatei 2 centímetros. E eu lembro que no da Vitória eu tava evoluindo 1 centímetros por hora. A cada 1 hora eu tinha 1 centímetro de dilatação. E ali no da Lana tava lento, só que eu só tava sentada, né? Não tava fazendo nada pra ajudar. Aí eu olhei pro Rodrigo e falei, amor, chegou a hora do trabalho, né? Vamos trabalhar? Aí ele falou assim, achei que você não ia falar isso, já tava me dando sono aqui já. Eu falei, então pede a bola lá pra mim. Aí o Rodrigo falou assim, meu Deus, agora que vai começar. Eu falei, amor, agora que vai começar. Porque no da Vitória, quando eu fui pra bola, gente, meu trabalho de parto evoluiu muito rápido. Então, ele foi lá, pediu a bola, aí eu sentei na bola e comecei a fazer os exercícios na bola. E ali a dor começou. Meu Deus, aí a dor começou a vir aquelas contrações forte, forte, forte. E é muito bom porque no segundo parto você entende o seu corpo. E aí eu não entendia quando as mulheres falavam assim: "Ai, na hora de parir, ouça o seu corpo vai falar com você". E eu não entendia isso. E no parto da Lana eu consegui entender isso, porque no parto dela eu já sabia como que o meu corpo falava comigo, porque eu lembrava do parto da Vitória e aquilo que eu fiz de errado eu sabia e aquilo que eu fiz de certo eu também sabia. Então, o que eu tinha feito de errado no parto da Vitória eu já não fiz no da Lana, e no da Lana eu consegui entender aquilo que o meu corpo queria. E ali o meu corpo já estava dando sinais. Aí eu peguei e falei pro Rodrigo, tá apertando as dor. E aí eu comecei. Ali eu já não tava mais ouvindo os partos das outras mulheres. Ali eu já não tava mais vendo quem tava parindo. Ali eu já tava imersa na minha dor. E aí eu já tava, nossa, gemendo. E aí teve uma hora que o Rodrigo falou assim: Você tá cantando ou você tá gritando de dor? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você tá emitindo um louvor no som, né, no seu gemido. Por causa que quando você tá em trabalho de parto, eu aprendi que a gente emanar essa dor para fora, a gente gemer, gritar, isso ajuda. E aí eu ficava. E aí eu louvava alguns hinos, tipo. Santo. E aí nisso eu. Sabe assim, deixava o som sair e eu cantava e eu gemia tudo junto. E eu. Gente, foi sério, surreal, assim, como eu senti a presença de Deus na hora do parto. E aí tinha hora que eu ficava falando santo, 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 e ficava, meu Deus, e gemia e gritava de dor. Aí veio uma enfermeira, falou assim: Olha, você quer ir pro banho? O chuveiro tá livre, alivia um pouco a dor. Tô vendo que você já tá com as dores mais fortes. Eu falei: Ah, eu quero. Só que quando você tá com indução, tem um aparelho que ele fica ligado na tomada, ele tem bateria. Mas o meu tava desligado da tomada quando elas colocaram e eu tava lá na sala. O meu foi desligado da tomada, até porque eu fui no banheiro algumas vezes. E aí eu acho que numa dessas a gente tirou e acabou esquecendo de pôr. E aí, esse aparelho fica mostrando quantos por cento do remédio você já tomou, quantas gotas estão caindo por minutos ou segundos, e ali ele fica mostrando ali quanto de medicamento já tá na sua veia. E aí você tem que carregar aquilo aonde você vai. Gente, aquele trambolho é horrível, só aquele trambolho ter que carregar aquilo já é um saco. E aí, ela falou assim: quer ir pro chuveiro? Eu falei: ah, então eu vou. Peguei e fui pro chuveiro. Eu fui pro chuveiro, sentei na bola lá no chuveiro e a água ficou caindo nas minhas costas. Lavei meu cabelo, que eu queria lavar meu cabelo, lavei meu cabelo, tomei um banho bem gostoso, bem quentinho. E ela falou que era pra eu ficar tipo 1 hora e meia no chuveiro. Eu fiquei meia hora no chuveiro, tava acabando a bateria do meu aparelho. Aí ela entrou e falou assim: Olha, tá acabando a bateria do seu aparelho, então você vai ter que
vai ter que voltar pro box pra poder pôr ele na tomada, não pode deixar ele desligar. Falei, ai, tá bom. Tive que sair do banho. Gente, quando eu saí do banho, que eu fui pro box, meu Deus! Ali as dor começou assim ser tenebrosa. E aí eu sentei na bola e comecei a fazer o exercício. Só que nessa que eu voltei do chuveiro e sentei na bola, eu senti a vontade de empurrar. Muito louco. E eu não falei pra ninguém, porque elas falam, né? As enfermeiras falam: olha, se você sentir vontade de empurrar, você avisa, tá? Não pode empurrar sem avisar. E eu falei, cara, eu não vou avisar ninguém. Eu tenho certeza que não é agora que ela vai nascer, mas eu tô sentindo vontade de empurrar. E as contrações eram muito fortes. Então, conforme a contração vinha, eu fazia o exercício na bola, sem contração, ficava fazendo exercício. Quando a contração vinha, eu levantava da bola e fazia força para baixo. Eu fiz isso umas 5, 6 vezes. Ai, tá sem contração, eu ficava lá na bola. Aí quando a contração vinha, eu levantava, segurava na cama assim e fazia força. Fora os gritos, né? Fora os gritos tenebrosos. E nisso eu fui, fazia exercício na bola, a contração vinha, eu levantava e empurrava. Nessa que eu fiz isso umas 6 vezes, pô, a bolsa estourou. Gente do céu, que loucura! Muito massa. Na hora que a bolsa estourou, eu gritei: a bolsa estourou! E aí, as mulheres, tipo assim, eu tava praticamente no box, só ficava eu e o Rodrigo. Eu tava praticamente parindo sozinha. Elas mal iam lá me ver, porque elas acharam que meu parto ia demorar por ser indução. Tem gente que fica em indução 15 horas de trabalho de parto, 12 horas. É um trabalho de parto demorado. E aí elas vieram e a mulher falou assim: nossa, estourou mesmo a bolsa dela. Tipo assim, eu falei que estourou, né? Então estourou. Você não acreditou? E acho que elas acharam que eu, sei lá, pensei que a bolsa era xixi. Mas, gente, estourou. Aí começou a sair sangue, né? Porque é quando a bolsa estoura, que aí sai sangue, que aí sai, meu Deus. Aí a bolsa estourou e eu em pé, assim. Aí a enfermeira veio e falou: nossa, não é que estourou mesmo? Aí já veio a médica, já veio um monte de gente. Aí nisso que a bolsa estourou, as dores apertou muito. E eu ficava tipo, ai, tá doendo. E aí elas pegaram e falaram assim: tem como você subir na cama pra gente fazer um toque? Naquela hora eu já não queria mais nada, eu não queria médico. Naquela hora eu queria arrancar tudo que tava me incomodando. E aí eu falei assim: ai, eu não consigo subir na cama, eu não consigo, espera, espera, espera. Aí elas falaram assim: nessa hora a contração tava vindo de 3 em 3 segundos. Tipo assim, não dava tempo, era muito rápido, já vinha uma atrás da outra. E aí ela falou assim: espera dar um intervalo, você sobe na cama rapidinho, a gente faz toque. Nisso, deu um intervalo, eu subi na cama, aí ela fez o toque, ela falou assim: você tá com 9 para 10 centímetros de dilatação, Sara. E aí, só que não deu tempo dela fazer toque direito, eu já levantei, e aí ela tirou a mão assim, eu levantei, e aí a cama tava inclinada, que aí a cama de hospital faz assim, né? Aí a cama tava inclinada assim, e eu sentei aqui na ponta. Na hora que eu sentei aqui para fazer toque, que a contração veio de novo, porque ela fez uma vez e ela ia fazer mais uma vez para confirmar, porque ela não tinha certeza se eu tava de 9 ou de 10. Aí ela, posso fazer mais uma vez? Você tá de 9 para 10, só para confirmar. Aí eu falei: não, não, não dá, não dá, não dá. Nisso eu peguei e virei de costa, assim, pra cama, e fui engateando até em cima. E eu vi um ferro que tinha na cama, soldado na própria cama. Eu agarrei naquele ferro e subi. No que eu subi, eu fiquei assim, tipo, não é de 4, mas eu fiquei tipo agachada assim na cama. Fiquei em pé assim, agachada, com as pernas abertas e fiquei de costa pra eles, né? E fiquei ali. E aí o Rodrigo falou assim: "Amor, você vai ficar assim?" Aí a enfermeira falou pra ele assim: deixa ela ficar na posição que for confortável pra ela. Tem bebês que nascem assim. Se tá confortável para ela, pode deixar ela nessa posição. Aí ele falou: "Tá bom". Nisso, o lençol que tava ali, tava tudo embolado assim em cima. Que aí já tinha mais de um lençol, né? Eu nem sabia. Eu só sei que eu achei aquele pano ali e aí eu amacetei ele assim, fiz tipo um travesseiro e aí eu coloquei ele na minha boca e eu segurava aqui no ferro, segurava na cabeceira da cama e eu enfiava a cara naquele pano quando a contração vinha e eu
fazia força. E nisso que eu fazia força, eu já empurrava. Eu já empurrava. Da hora que a bolsa estourou pra Alana nascer, não deu nem 20 minutos. Não deu 20 minutos, foi muito rápido. A bolsa estourou, a menina nasceu, gente. Foi surreal. Porque eu tô falando isso porque no da Vitória, quando eu comecei a fazer força pra Vitória nascer, a Vitória demorou 2 horas pra nascer. 2 horas. Na hora que eu cheguei em 10 centímetros de dilatação, que aí a gente começou a empurrar pra ela nascer, demorou mais 2 horas. Foi 2 horas só empurrando ela pra ela poder nascer. Então, da Alana, foi muito rápido. A bolsa estourou e eu comecei a empurrar, ela já nasceu. E aí eu subia e eu sentia vontade de empurrar. E aí eu empurrava. Chegou uma hora que eu senti do meu umbigo pra baixo queimando. É como se eu sentisse a Alana descendo. E aí eu falei, olhei pro Rodrigo e falei assim, amor, ela tá nascendo. Aí ele olhou lá embaixo, né? Aí ele olhou e falou assim, amor, não tem nada ainda. Eu falei assim, não, mas ela tá descendo. Porque o meu útero, ele é alto. E todo mundo fala pra mim quando eu tô grávida, ai, você não vai ganhar ainda, sua barriga tá alta. Mas a minha barriga não abaixa. No dia que eu vou ganhar criança, a minha barriga tá alta. A Vitória, eu ganhei de parto natural, sentindo dor em casa, e a minha barriga tava alta. Um dia antes de eu ganhar, as pessoas estavam falando pra mim que eu ia ter cesárea porque minha barriga tava alta. No da Alana também, né? Não foi indução, mas a minha barriga tava alta ainda com 40 semanas. E aí o meu útero é alto, então eu preciso empurrar pro útero descer para depois sair a criança. Então nisso eu senti do meu umbigo queimando assim, descendo até embaixo. E aí eu falei pro Rodrigo que ela tava nascendo, aí ele falou assim: "Ah, mas não tem nada aqui embaixo, não apareceu nem a cabeça". Aí eu falei assim: "Mas tá nascendo". Aí nisso eu fiz força, eu senti queimado o umbigo até embaixo. E aí na próxima contração que veio que eu fiz mais uma força, eu senti o famoso círculo de fogo, eu senti a Alana coroar. Eu senti ela coroar, eu senti queimar lá embaixo e eu gritei: "Tá nascendo! Vai nascer!" E aí, quando eu gritei vai nascer, o Rodrigo olhou lá embaixo: "Médica, vai nascer!" Aí já veio assim, e ele falou que a médica já veio colocando a luva, e aí disse que eles chegaram, olharam pra mim: "Meu Deus, vai nascer mesmo, já tá na cabeça." E aí, na hora que a contração veio, eu fiz mais uma força, Ploft! A Alana nasceu. Gente, ela nasceu assim, ploft, escorregada, né? Saiu rápido assim. E aí o Rodrigo falou assim: "Mora, ela nasceu, Mora, ela nasceu". Gente, sério, o olhar do meu marido pra mim aquela hora foi assim uma coisa muito marcante pra mim. E as palavras que ele falou também foi marcante pra mim, porque na hora assim eu tipo, ai, desfaleci. E aí eu olhei pra ele assim, e ele falou assim: "Amor, ela nasceu, ela é linda. Obrigada, amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, obrigada, amor". E ele me dava beijo e falava que me amava, ele me agradecia. E naquele momento, assim, eu comecei a pensar: uau, tipo, eu consegui. Ah, e uma coisa é que enquanto eu estava no expulsivo, eu também pedia muita força de Deus. Quando eu estava ali fazendo força e aquelas contrações muito fortes, eu orava e eu gritava assim, eu falava assim: Senhor, me ajuda. Senhor, sem você eu não vou conseguir. Espírito Santo, me dá força. Espírito Santo, me ajuda. E eu lembro que nas dores que eu tava ali na cama segurando assim, e a contração tava forte, eu falava: Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me sustenta. E, gente, sério, o Espírito Santo é que me sustentou. Tem um vídeo que eu postei no Instagram lá, que aí eu tô na bola ali já com dor, e aí eu dou um sorriso no vídeo. E uma das pessoas que viram o vídeo que me segue escreveu assim: como pode sorrir numa hora dessa? Vocês estão parindo, e dói, como que consegue? E aí eu pensei, realmente, como que a gente consegue, né? Sorrir num momento como esse. E eu já ouvi muita gente dizer assim, né, quando eu tive a minha primeira filha, que eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que me esperava na hora do parto, eu vi muitas pessoas falando assim, nossa, pode ter certeza que é a dor da morte. Quando você chegar assim, que você tá vendo que você vai morrer, que é a dor da morte, é que você já tá pronta para ganhar. E não, gente, não é a dor da morte. Hoje, se eu pudesse dizer para alguém que não sabe o que vai esperar ela no trabalho de parto, não é a dor da morte, é a dor da vida.
E essa dor da vida, por mais que ela doa, por mais que ela custe muito, ela traz muita alegria. E, tipo assim, todas as mulheres que estavam ali, eu vi elas sorrirem, eu vi elas dando gargalhada, mesmo que eu não pudesse ver o rosto delas, porque o box protege de você ver a outra mulher. Mas as mulheres pelas quais eu orei para que elas conseguissem finalizar o trabalho de parto delas, com o bebê delas no colo, eu vi uma dando gargalhada, a outra chorava e ria ao mesmo tempo, e eu ouvia isso e eu não consegui ver o rosto delas, mas a gente entende que mudar aqui de lugar. Então a gente entende que aí não é a dor da morte, sabe? É a dor da vida. E a dor da vida gera alegria, gera em nós uma alegria que não dá para explicar. Só o Senhor que pode nos conceder realmente essa alegria de gerar um filho, de trazer ele a esse mundo. E se eu pudesse dizer para alguém que vai entrar em trabalho de parto, não sabe o que espera, é a primeira gestação, eu diria que não é a dor da vida, é a dor da morte. E é você mentalizar que essa dor vai trazer nos seus braços o seu filho, tudo vale a pena. Não importa como seja o seu parto, não importa pelo que você passe, mas vai valer a pena. Vai valer a pena quando você ouvir o choro dele, quando você vê o rostinho dele e tantas coisas que vocês têm para viver junto. Então, esse é o meu relato de parto. Posso dizer que não é mérito meu, não é mérito meu, mas é Deus na minha vida, porque uma pessoa que um dia nem pensava em ter filho, hoje tá na segunda gestação, tá na segunda filha, né? Gestação não, porque eu já ganhei, mas já tá na segunda filha e, e fazendo um relato de parto aqui. E uma das coisas que eu perguntei pro meu marido quando eu tava grávida da Lana foi quando ele chegou do trabalho e eu falei assim, amor, o que que você sente quando você entra em casa e você vê eu grávida de mais uma menina, de mais um bebezinho, e a gente com uma menina de 2 anos, né, em casa. O que que você sente? Ele falou assim, eu sinto realizado e essa é a prova de que Deus existe. Porque o Senhor transformou meu coração a respeito da maternidade, a respeito da vida. O Senhor mudou quem eu era e gerar um filho, para mim, significa aquilo que o Senhor moldou no meu coração, a visão de vida que o Senhor me fez ver diferente. Então, na hora do parto, principalmente quando eu tô sentindo aquelas dores, não é mérito meu. Não é mérito meu. Porque eu nunca quis passar por aquilo. Mas é mérito de Jesus agindo na minha vida, no meu coração, no meu caráter, em quem eu sou. Então, naquele momento daquelas dores, sim, eu dou risada, sim, eu dou gargalhada, e sim, eu agradeço a Deus. Eu agradeço pela mudança que Ele fez na minha mentalidade, no meu coração, na mudança que Ele fez no meu olhar para com a vida, para com a gestação, para com a maternidade, para com a família, porque só o Senhor pode mudar a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de conduzir a nossa vida, e o Senhor fez isso em mim. Então eu deixo aqui o relato do meu parto e eu posso dizer que no parto da Alana eu me aproximei ainda mais de Deus. Eu me aproximei e me deixei ser usada por Ele da forma que Ele quis. E a Alana chegou cheia de saúde, trazendo alegria para o nosso lar. E sim, a dor do parto é a dor da vida. A dor do parto é aquela que gera vida e, e só o Senhor pode nos sustentar naquele momento. Porque é uma dor tão grande, a dor do parto, e muitas mulheres, né, falam isso, que é uma dor assim que depois que passa você não sabe como você conseguiu suportar, porque realmente dói. Só que é o Senhor que sustenta. É o Senhor que sustenta a gente naquela hora. É o Senhor que nos dá força, nos dá garra. É o Senhor que provê o que precisamos para trazer os nossos filhos ao mundo. Então, eu deixo aqui registrado o meu relato de parto. Vai ter a parte 2, que eu vou falar sobre a diferença que eu senti do parto natural para o indução, mas é tema para um próximo vídeo, como eu já disse. E eu agradeço você que assistiu até aqui. Deixa seu comentário, me segue no Instagram e
prometo que eu vou tentar ficar um pouco mais ativa aqui no YouTube, né? Depois desse início, desse segundo passo, né? Desse recomeço. Um beijo e até o próximo vídeo.